Hoje nós vamos abordar aqui no programa Saúde em Seu Lar sobre o assédio moral, o assédio sexual, que está dentro do contexto, da violência contra a mulher. O assédio moral, em 80% dos casos, são atingidas as vítimas, são as mulheres, não os homens. Vamos falar também sobre a violência doméstica, Uma mulher sofre feminicídio, que matam por ser mulher. Uma mulher a cada 5 horas ela é morta apenas pelo fato de ser mulher. Como é que deve ser abordado esse assunto? O que as mulheres devem fazer? Quais são os indícios que esta mulher está sofrendo um assédio moral? Porque muitas mulheres, a grande maioria, no começo, quando estão sofrendo assédio moral, elas não entendem que está acontecendo isso. Elas acham que elas estão sendo mais acolhidas ou está tendo mais atenção com elas dentro da empresa, seja empresa pública, seja os funcionários públicos ou privados. Qual é a característica deste agressor? Porque aquele que faz o assédio moral, com certeza ele está agredindo a mulher. E agressão não significa somente agressão física. A agressão psicoemocional que destrói a mulher, a personalidade da mulher, e provocando inúmeras doenças como fibromialgia, depressão, transtorno de ansiedade, até mesmo casos de mulheres que foram ficando deprimidas e apresentaram câncer. Existem histórias e histórias em relação a isso. Hoje nós vamos conversar aqui com a psicóloga e sexóloga, a doutora Leda Sampaio, já esteve aqui no programa falando sobre sexualidade, e hoje nós vamos conversar sobre esse tema no mês da mulher, do mês da reflexão, no mês da conscientização de quanto as mulheres ainda sofrem em termos de violência, seja física, psicoemocional. Isto nós temos que refletir, a sociedade ela tem que se voltar mais atentamente para essa situação que está muito grave. Por isso, convido vocês a continuarem assistindo o programa. Nós vamos para o intervalo e já volto aqui com a doutora Leda abordando este assunto que muitas pessoas podem dizer, mas a doutora Leda vai falar de violência contra a mulher? Isso é um caso de polícia? Não. Isso é um problema de saúde pública gravíssimo também. Um problema na assistência social, um problema de polícia também, mas um problema de saúde pública e gravíssimo. Não saia daí que eu volto em 1 minuto. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, nesse mês aí, mês da mulher, que eu sempre digo que nós não temos nada a comemorar, É um mês de reflexão, na verdade, Principalmente quando nós falamos da violência doméstica, violência contra a mulher, o assédio moral no trabalho, o assédio sexual no trabalho. É realmente uma situação muito constrangedora ainda para a mulher e temos que galgar muito espaço ainda para termos o respeito necessário, dos homens em relação às mulheres. E não poderia deixar de trazer aqui para falar conosco minha amiga, minha querida amiga, essa excelente profissional, a doutora Leda Sampaio, que é psicóloga, sexóloga, já fez aqui muitos programas comigo e trabalha na Delegacia da Mulher. Então ela vai ter muita coisa para contar para a gente em relação à violência contra a mulher. Muitas pessoas comentaram, sabe, Leda, mas será que é tanto assim mesmo? Será que não é porque é o mês da mulher, querem se valorizar, assim, no sentido de, primeiro, que não é valorizar, Segundo, que nós não precisamos disso, Os números estão aí escancarados para ver o tanto de dano à saúde física, mental, psicoemocional da mulher com sequelas gravíssimas. Gravíssimas. Leda, mais uma vez, obrigada, Você que é essa profissional aí tão competente, que hoje trabalha, exerce também, além do seu consultório, sua clínica, trabalha na Delegacia da Mulher. Que situação, hein, Leda? Que situação que nós estamos vivendo, hein? Que estatística horrível, triste. Pois é. O Brasil é o 5º país do mundo
né, em números de feminicídio. Feminicídio. Mulheres que são mortas por serem mulheres. Certo. O que caracteriza o feminicídio é que é um crime, né, onde a mulher ela é punida, né, com a morte Por ser mulher. simplesmente por ser mulher. Quer dizer, não tem nem outro motivo, vamos dizer, né? É do gênero feminino, vamos matar. Não é isso? Uhum. É, uma coisa muito triste. Aqui você tem uma experiência, não só tecnicamente falando, mas também de ler muito, sabe muito, estuda muito. Mas aqui, como é que nós estamos aqui em Poços, Leda? Em Poços de Caldas, embora nós estamos atingindo aí 27 cidades aí, que recebe o sinal da TV Poços, né, que está acompanhando Saúde em Seu Lar. E até, quero só abrir um parênteses, as pessoas falam, mas vai falar de agressão à mulher no programa de saúde? Gente, é totalmente pertinente. Sim. Né, Leda? Porque causa danos físicos, não só físicos, psicoemocionais e tudo que a doutora Leda vai descrever aqui. Poços de Caldas, como é que está a nossa situação aqui em relação ao feminicídio, às agressões às mulheres? O feminicídio último que nós tivemos notificação, o último foi em fevereiro do ano passado. Você fala numa estatística de Poços. Agora, eu atendo 5 mulheres por dia. 5 mulheres Que por são dia. agredidas. Que são, fora as que chegam no plantão. Então Certo. a gente se assusta, mas a realidade aqui de Poços, ela também é assustadora. É uma realidade compatível com o que está acontecendo no Brasil. Isso, Não é exatamente. verdade? É compatível com o que acontece no Brasil. E aqui, Poços de Caldas, Sim. né, você está falando de 27 municípios, né? Que recebe o sinal da Que TV. recebe. Isso. Então é importante, porque Poços de Caldas tem uma delegacia da mulher, mas não todos os municípios que têm. Ah, sim. O que dificulta mais ainda o acesso à mulher vítima de violência a chegar na polícia, numa delegacia. Que elas se sentem muito constrangidas de estar falando, né, o que passa para um homem. Então, ainda tem essa dificuldade, porque a mulher tem muita vergonha de procurar uma delegacia. Comum, né? Ela comum. Sei, assim, Isso, que não seja mesmo- específica da mulher. E mesmo da mulher, ela já chega com muita culpa. Né? Culpa, Leda? Como assim? Culpa. O que leva uma mulher a permanecer numa relação abusiva é que a mulher, é o que eu sempre coloco, a mulher ela carrega uma culpabilidade. Né? Se o marido bebe, a culpa é dela. Se o filho está usando drogas, a culpa é dela. Se a filha engravidou na adolescência, a culpa é dela. É dela. Se o marido agrediu fisicamente, a culpa é dela, porque ela não deveria ter respondido daquela maneira, ela não poderia ter falado. Então, assim, a mulher, Ela se sente culpada de uma situação que, na verdade, ela não é culpada. Não tem ela é uma culpa, vítima. Não tem. Ah, ele bebe. Sim, mas não são todas as pessoas que bebem que ficam agressivas. É, isso que eu ia te perguntar. É sempre a desculpa, ele bebe. Ele bebe, né? Quer dizer, eu coloquei, né? Eu sempre coloco essa ponderação. Ele saiu do boteco até a sua casa, quantas pessoas ele encontrou que ele não agrediu? Dentro do boteco, quanto que ele escutou que ele não agrediu? Por que ele vai só agredir a mulher? A mulher. Né? É uma pergunta que fica aí, né? Então, quer dizer, que álcool é esse que seleciona? O álcool vai selecionar quem ele vai agredir e vai ser a esposa, vai ser a companheira. Então, o álcool, ele pode A ser... mãe de seus filhos. A mãe, e muitas vezes agride os filhos também. Sim. Nós temos, né, dados Sim. tristes que agride... De infanticídio, inclusive. Que agride Acaba os até filhos. acabando. A síndrome da criança espancada, Sim, a síndrome da criança espancada. que realmente existe, não é isso? Existe e muito. Leda, então essa questão do feminicídio, nem tanto feminicídio, mas do agravo à mulher, quais as consequências, além, claro, das físicas, né, para a saúde da mulher, para a saúde dela, para a saúde como ser humano? O que essa mulher vai, qual a sequela de tudo isso para a vida dessa mulher? Assim, né, Regina, primeiro que você está de parabéns por trazer esse tema vinculado à saúde, porque a Organização Mundial de Saúde lançou em 2015 uma cartilha de estratégias
né, de como que a saúde vai abordar o tema da violência doméstica. Porque violência doméstica é um caso de saúde pública. Sim. Porque nos postinhos, né, elas chegam, no primeiro momento elas não falam o que ela está passando, né? Então ela tem uma série de queixas, ela né? chega com aquela depressão, aquele choro, aquelas dores, né? São doenças, a hipertensão, então ela somatiza. Até diabetes, viu? Diabetes. Por liberação de cortisol. Exato, a pressão. De cortisol e pode dar diabetes, gente. Uma mulher que sofre espancamento, né, Leda? Muito. E é muito comum, quando a gente pergunta, elas têm diabetes. Você quer ver uma patologia, uma doença muito vinculada a isso? Fibromialgia. Sim, exatamente. Lembrei aqui, se a gente conversando. A fibromialgia, aquela dor no corpo todo que procura, faz um exame, faz isso. Tem a ver com isso, gente. Muitas mulheres são espancadas e apresentam quadro de fibromialgia. Fibromialgia. Não é verdade? Essa dor que ela não consegue verbalizar. Exato. O corpo responde por ela. Isso. Né? Então, o que acontece? Esse lar fica desestruturado. Essa mãe, a violência, né? Ela acaba abrindo portas para esse adolescente procurar as drogas, a desestrutura. O álcool entra muito cedo. A questão da gravidez, as doenças sexualmente, porque o diálogo termina. Então, você vê quem vai segurar essa demanda é a saúde. Leda, eu tenho feito umas palestras por várias cidades aí e eu falo que muitos homens, infelizmente, estão levando para dentro de casa a AIDS, o vírus. Sim. Né? Estão levando para dentro de casa a sífilis. Estão levando para dentro de casa o HPV. Aí me perguntam, mas eu tenho um companheiro só. Falei, quantos e quantos casos de um relacionamento só, de um parceiro só, vamos dizer assim, não estão hoje as mulheres doentes? É uma violência contra a mulher. Sim. Não é só espancamento, não, gente. Isso é uma violência contra a mulher que muitas vezes, às vezes, engravida e ainda passa pro bebê. Então, a coisa é muito séria. Né? Não, muito. Então, e a mulher muito vulnerável. Sim. Diante desse cenário. Muito vulnerável, exatamente. Nós estamos em 2018, ainda vemos comportamentos na sociedade em relação à mulher de um Brasil colonial. É verdade, com certeza. Só mudou a roupagem, mas a atitude em relação à mulher não mudou. Está camuflado. Eu digo assim, sempre falo também, e você vai concordar, nós não queremos receber flores só no dia 8 de março. Nós queremos receber flores, estou dizendo de forma simbólica, todos os dias. Respeito, é isso. Né? Então nós queremos receber as flores, o carinho, não é só no dia 8 que leva para jantar, que leva flores e tudo, e depois no outro dia está espancando a mulher. Então, Leda, as coisas precisam tomar um rumo diferente. Agora, vamos extrapolar um pouquinho, que é um outro tipo de violência. Vamos falar um pouquinho do assédio moral. Né? Que continua aí também, lá arcaico, atitudes que, aliás, não tem atitude nenhuma. Né? Você lembra quando eu estive como vereadora, levei você na Câmara para discutirmos uma audiência pública sobre assédio moral. Sabe onde está aquele projeto de lei? Na gaveta. Imagina. É triste dizer, Leda. Triste. Na gaveta. Eu tenho certeza que não só aqui em Poços, mas em muitos lugares não se tem o interesse de resolver isso. Porque a maioria do assédio moral é com quem? Com as mulheres. Exato. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso em relação ao trabalho, porque é um tipo de agressão à mulher. Não é só espancamento, né? Mas o assédio moral e aí intercruzando aí intimamente com assédio sexual, né? Como é que está essa situação, Leda? O assédio moral, a Lei Maria da Penha, ela fala da violência moral. Porque o assédio moral não é só no campo do trabalho. Sim. Também dentro da família. Tá, mas tem o assédio mas o assédio mais moral. no trabalho, né? Agora, mas aí a Lei Maria da Penha absorve, né? Ela dá essa proteção. Abrangência, né? Mas no trabalho, né, a violência moral, eu fui dar uma palestra, é impressionante como algumas mulheres vieram me falar da violência na relação do trabalho. Né? O assédio moral que existe.
Então, quer dizer, primeiro com assédio moral no trabalho, ele pode ser, né, ascendente, descendente, né, ele pode ser horizontal e misto. Né? E isso é muito presente. Vamos explicar então, né, direitinho. O ascendente, porque o assédio moral, ele é assédio porque caracteriza um abuso, né, uma relação abusiva onde tem poder. Então, o ascendente é o chefe, né, sobre o funcionário. Né? É interessante essa explicação da Leda. Né? Então, é o chefe em relação ao funcionário, que é o abuso, né, o assédio moral. Né? O vertical, horizontal, ele é entre os colegas. É aquele que você faz o zum, você fala mal, você isola, você não se dirige a ele, você deixa ele falando sozinho, certo. Né? Você exclui. Faz, né, a diferença com faz o tratamento diferenciado. Então, esse é o horizontal. Ou, além de excluir, às vezes sobrecarrega muito ele de trabalho. Ao contrário. É o contrário. Passa tantas tarefas que é impossível. Ele sempre é sobrecarregado. Exige horário dele, com ele não se negocia, pressiona. Então, entre os colegas, né? E tem a questão do descendente, que é do funcionário para a chefia. A chefia chega. Sim. E os funcionários, né, os subordinados, fazem assédio moral com a chefia. É impressionante, né? E normalmente quando a chefia, e no caso, Leda, a gente vê estatísticas aí, que mais que sofre assédio moral no trabalho é a mulher, né? Sim, a mulher quando assume chefia, ela passa por muito assédio moral. Você tem que ser muito macho, né? Vamos dizer assim, você tem que ser muito, com atitudes às vezes muito de macho para poder segurar, vamos dizer assim. Porque quando você fala que tem que ser macho, você nega o feminino. Não é nesse sentido. Mas assim, o que eu tô falando é que como eles negassem uma capacidade, uma competência do feminino, da mulher. Tá. Então a mulher, inclusive no mundo do trabalho, usando mesmo isso foi fantástico que você falou. Por quê? Porque é uma conversa, é como se a gente não pudesse se vestir de mulher. Você tem que botar uma roupa mais próxima do universo masculino. Você tem, né? Não pode. Mas é uma forma de nos defender. De poder evitar o assédio sexual e o assédio moral. Exatamente. Você tem, quando eu falo assim, no sentido de, sabe, você tem que ter aquela, sabe, postura que nós temos competência para fazer, para ter, né? Eu sei porque eu já passei por algumas experiências e eu sei como eu tive que agir para poder ter o meu espaço ali, né? E conseguir avançar naquilo que eu precisava avançar. Mas então, Leda, mas quais as consequências disso para a mulher? Nós estamos falando da mulher porque realmente sei lá, uns 80% em questão de trabalho, assédio moral com as mulheres? A mulher é. 80%. A mulher é muito mais. Muito mais do que o homem. Muito mais. Tá. A mulher, ela adoece, a autoestima dela, ela começa, né, a desenvolver uma depressão, a autoestima dela ela tem uma queda brusca, né? Ela começa a ter comportamentos, né? Algumas começam a beber, aumenta o tabagismo, né? A ansiedade desencadeia a ansiedade. Por quê? Transtorno de ansiedade. Porque muitas precisam do trabalho, né? Se submetem. Então, a violência psicológica que o assédio moral provoca numa mulher é cruel, é perverso. Né? Então, o nível de adoecimento. Aí você vai ver o nível de adoecimento da mulher no INSS. Se a gente for cruzar, né? Por quê? Mulheres que têm que se afastar e tudo. Por quê? Né? Não é porque a mulher, né? Isso tem que se olhar, né? O diagnóstico diferencial. Tem que se cruzar as variáveis. O que leva a mulher a adoecer? Porque a mulher ela passa muito mais assédio moral, né? Tá certo. Do que o homem. Certo. O homem passa, mas a mulher é muito mais vulnerável. Né? Você ganha umas flores, né? de um chefe,
usando o exemplo de flores, mas se você não sai com ele, começa a perseguição, né? Começa a perseguição. Ele te persegue, ele vai te trocar de lugar, ele te deprecia, ele vai te mostrar que você não tem competência, né? Então isso existe até os dias de hoje, né? Infelizmente, né? Infelizmente, mas existe. Mas existe. E nós temos que falar sobre isso. Não adianta querer camuflar, porque existe de fato. E nós vamos ter que ir para um intervalinho. Quero agradecer demais a audiência, o carinho com o programa Saúde em Seu Lar, porque na verdade nós fazemos esse programa justamente para que vocês fiquem informados e informadas, né? E que possam usar desta informação para ter qualidade de vida, né? E no caso hoje do programa, o que nós queremos é realmente que a sociedade constituída, a sociedade como um todo, realmente comece a abraçar muito essa causa da violência contra a mulher. É isso? É muito importante que a sociedade abra seus olhos, faça uma reflexão mais profunda e possamos abraçar mais esta causa triste dessa estatística que aqui a Leda já pontuou. Volto em um minutinho aqui com a doutora Leda. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Aqui no intervalo a gente fica batendo um papinho aqui com a doutora Leda. Ela estava falando uma coisa muito interessante que eu quero que ela até repita para vocês em relação a essa questão da mulher quando assume alguma posição mais de destaque, um comando, uma direção, algo na política ou fora da política. O que costuma acontecer com essa mulher, de uma maneira geral? O que acontece, o que a gente percebe, né, um fenômeno, que a mulher ela começa a usar terninho. Ela usa o terninho. O terninho é a versão masculina, mais delicada. Porque o homem usa terno, a mulher usa terninho. A mulher usa vestido, usa saia, né? Não, a mulher não pode. Então, quer dizer, ela tem que abrir mão de um vestuário para ela se sentir aceita diante de um universo, né, do trabalho, do mundo do trabalho, que ela vai lidar com os homens. Tá. Então, assim, já passa por aí. Né? O terninho. Terninho porque não pode mostrar o que um vestido mostra. O vestido é vestimenta de mulher. De mulher, característica. Saia de mulher. Então, quer dizer, já tem aí uma agressão. A mulher ela tem que mudar o guarda-roupa dela para ela ser uma política, para ela ser uma diretora, né? Então, isso é um absurdo, né? É um absurdo. Eu acho que a mulher ela tem que se manter naquilo que lhe faz bem, que ela se sente bem, que ela gosta de se vestir, a forma que ela gosta. Agora vai mudar seu guarda-roupa, mudar os seus gostos por conta de... É um absurdo. De um machismo. De um machismo, né? Mas a sociedade é muito machista e patriarcal ainda, né? Mas nós vamos vencer, Leda, nós vamos vencer, se Deus quiser. Ô Leda, me fala uma coisa, qual que é a diferença aí? Porque há se intercruza, até acho que nem tem uma diferença, mas algumas peculiaridades em relação a se falar, ela sofreu um assédio moral. O assédio sexual é um assédio moral? Também. E o assédio moral? Só que o assédio moral, ele não... O assédio moral, ele tem a questão da humilhação, da depreciação, né? Ele é uma coisa mais perversa, ele joga muito na questão da tarefa, né? O assédio sexual, ele está vinculado diretamente a uma conjunção carnal. Ele quer alguma coisa com ela, ele quer sair, ele quer, né, tocá-la, ele chega a tocar. Tem homens, né, que chegam a tocar. Mas a mulher percebe de início que ela está sofrendo um assédio sexual? Ou vamos dizer, ela não percebe, ela acha que é uma atenção maior, que é um carinho maior, alguma coisa nesse sentido? Sim. Principalmente quando é uma mulher mais carente. Sim. E no primeiro momento a mulher não percebe. Não percebe, né? Isso é cruel, né? Porque no primeiro momento ela não percebe. Né? Ela chega, ela pode achar que aquilo foi uma valorização, quer agradar, ela está fazendo bem o trabalho dela, né? E aí começam os convites, começa a pressão pelos convites, de sair, né? de tomar, né? Tomar um chopp, daqui a pouco um jantar, e ela começa a se sentir constrangida. Por quê? Porque ela pode, né, perder o emprego dela. Mas ela pode se envolver também, Leda. Ela pode se envolver. De verdade, ela pode aceitar
ela pode aceitar e se envolver. Aí, isso já não é um assédio sexual mais, ou é? Não se ela é um aceita, se ela tem a consciência que o seu diretor, ou mesmo alguém está acariciando, está assim, querendo até um relacionamento, aí não é mais um assédio sexual. Mas é diferente. Como é que é essa? A questão é que nem eles ficam, mas o que é assédio, o que é cantada? É diferente. Quando ela permite, Tá. né? Aí é consensual. Ela permitiu, ela Então, quer ela conhecer, não tá sofrendo um ela não é assédio. Mas só que depois tem mulheres, infelizmente, você sabe disso, que usam isso dizendo que foram assediadas. Sim, talvez por não ter ficado, por a relação não ter ido. Acontece também, né? Mas a grande parte não é. Tá. Isso acontece. Acontece também, né? Acontece Eu conheço também. alguns casos assim. Acontece. Por isso que a relação de trabalho, você tem um relacionamento no trabalho é perigoso. É perigoso. Agora, uma coisa que é importante, tem a relação de poder, né? O chefe sobre ela pode estar saindo com ele também pela posição. Ela também, né? Ela também, ela pode estar, e ele está se aproveitando dessa condição dela menos desfavorecida e vai se aproveitar. Porque, na verdade, a gente tem que abrir isso aqui também, porque as mulheres têm que ter bem atenção na situação. No neoliberalismo, às vezes querem o sucesso a qualquer custo. Não importa os meios para atingir o fim. Né? Então as mulheres também elas têm que se posicionar nesse sentido, que ela pode ter sucesso, que ela pode conseguir seu espaço, que ela pode conseguir sem ter que se utilizar, né, desse tipo de situação, não é, Leda? Eu acho que é uma... É isso que eu tô querendo dizer. Isso é certíssimo você colocar. Porque nós somos, né, um Brasil aonde Domitila tinha mais poder do que a nossa imperatriz, né? Sendo amante de Dom Pedro. Tinha uma Chica da Silva, né? Que conseguia poder pelo sexo. Tinha uma Dona Beija também que conseguia um poder paralelo também, numa sociedade, pelo sexo. Então a gente vem de uma sociedade, né? Um país que tem essa história. Mas eu vejo que ainda tem mulheres que acreditam que é dessa forma. Que é a única forma, talvez. Que é a única forma. Exatamente. Ainda tem mulheres, mas está assim, diminuindo muito. Eu penso ainda assim... bem, mas é a conscientização, né? Assim, esse espaço que a gente está tendo. Sim. Tem as leis, né? O aparato legal, que a mulher não precisa se submeter, né? Ela tem mecanismos legais para defender ela. Tá. Então, isso está mudando o cenário. Agora, a característica principal do assédio moral o cenário tem que mudar. Nós não podemos continuar nesse cenário. E aí as mulheres, é claro que muitas coisas, a maioria não é inerente às mulheres, mas algumas coisas as mulheres também têm que mudar a sua visão. Não é isso? Também. Tem que mudar. Mas os homens têm que se posicionar. Mas os homens têm que mudar e muito. Não, quem tem mais que mudar são os homens. Os homens têm que respeitar o não da mulher. Eu não estou aqui fazendo aqui a defesa de homens, mas eu estou colocando a realidade. Agora, é claro que o maior problema é o machismo. Tem. Aí a mulher ser submissa. Eu li um livro que é a História da Humanidade, eu não sei se você já leu, e esse livro é muito interessante, que mostra de onde que vem que os homens são mais fortes que a mulher. São mais fortes porque tinha mais músculo, né? Então, para caçar, para participar de guerra, enfim, para lutar pelos alimentos, para caçar os animais, porque tinha mais musculatura. Por isso que desde os ancestrais Homo sapiens vem dizendo isso, que não, por causa da musculatura. Então, nós somos mais fortes porque nós temos mais músculo. Só que nós, mulheres, isso aí não é um balizamento. Isso não é um balizamento, né? A questão de ser forte ou não são muitos aspectos, não é questão só de músculo. Exatamente. Né? Mas eu estou dizendo de onde que veio essa situação que a mulher que a mulher é fraca, né? É o sexo frágil, né? Nós não somos sexo frágil, nós somos um sexo muito mais forte, porque nós aguentamos muita coisa, tarefas, nós fazemos muito mais coisas, nós temos a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo,
né, Leda? Exato. É verdade? Exatamente. Então as mulheres têm que se valorizar, nós somos fortes e muito fortes. É isso? E nesse processo, né, vou puxar um ganchinho da sua fala do livro, o homem, centrado na sua força física, o homem também ele foi cruelmente sacrificado, porque o homem, ele mostrar o sentimento dele, a emoção dele é sinônimo de fraqueza. Então, o homem, a mulher, ela se permite chorar. A mulher, ela chora em qualquer situação, ela chora. O homem, ele não. Então, ele segura. Mas você sabe que eu tenho notado, Leda, você falou uma coisa, não sei se você tem observado, que os homens estão chorando mais? Eles Estão chorando mais. Você acha? Eu acho, assim, em algumas situações que eu tenho visto, os homens choram mais, então... Não é tão rígido como antigamente, fala assim, homem que é homem não chora. Mas de que choro que você fala? Choro mesmo de alguma situação que... Não choro pelas mulheres, ou choro de alguma situação que ele está passando, alguma decepção que teve. Eu tenho observado, não sei se é coincidência ou não, da minha convivência, tá? Eu tenho observado que os homens estão chorando um pouco mais do que antigamente. Às vezes alguns quadros que se observa na televisão, os homens choram, algumas pessoas do meu relacionamento já tive a oportunidade de ver chorando, então eu acho que isso tem mudado. Não sei se é coincidência comigo, né, da minha observação, se é o meu mundo ali, as pessoas que eu convivo mais. Mas que bom que né? você convive com homens saudáveis que se permitem entrar em contato com os seus sentimentos, com as suas emoções. Né? Eu me recuso a conviver com homens que agridem mulheres, homens que não fazem essa obrigação de pensão, por exemplo, que abandona sua mulher, que não... Eu me recuso, sinceramente, porque eu quero viver num ambiente saudável, respirar oxigênio, não CO2, né? De verdade. Leda, em termos de, por exemplo, metas, esse é um tipo de... você tem que atingir essa meta, senão banco. Isso aí acontece muito, né? É um tipo de assédio moral. Muito, muito. A meta e aquela pressão. Isso. A questão do horário. Não vai sair porque você tem essa meta. Almoçar, não. Você não vai almoçar agora, mas Não, você precisa terminar por causa daquela meta. Então, a maneira com que ele vai conduzindo... Certo. Né? A maneira... tem que ter uma perversidade. Né? Tem que ter uma perversidade. Você começa a ficar a questão do horário, né? Tem que ficar por causa da meta. Então, quando existe, né, esse traço, né, de abuso, de desrespeito, inclusive ao horário, caracteriza. Leda, uma coisa assim que eu acho assim, em termos práticos, né? Qual que é assim a característica de um, entre aspas, agressor? Aquele que está fazendo assédio moral para a mulher, que ela possa perceber que ela já está começando a sofrer, porque nós falamos aqui no começo que às vezes a mulher ela vai entrando numa situação sem perceber, né? Existe uma característica desse, porque para mim isso é um tipo de assédio moral, um tipo de agressão. Existe uma agressão. Qual a característica dessa pessoa, desse homem? Tem alguma característica de personalidade que a mulher pode já perceber? Assim, primeiro ele começa, né, é o tom de voz, tom de voz mais alto, é aquele que grita, é aquele, sabe, que fala num tom ameaçador, né? Certo. É aquele que faz sempre te sentir incompetente, nada tá bom, né? Um exemplo, você terminou um trabalho, ele falou, mas vou almoçar, mas você vai aonde? Não, eu terminei esse trabalho, vou terminar a outra parte quando eu voltar do almoço. Não, você não vai. Você não vai terminar, porque eu preciso disso para amanhã. Você vai, mas eu preciso. Então, o que ele faz? Ela se achar o quê? Primeiro, que é o direito dela o almoço. Ele já está assediando que ele está desrespeitando ali. Já é um assédio. É um abuso, é um direito dela a hora do almoço. Tá. E ela, né, o que faz? Ela acaba voltando constrangida, né, com medo de perder o emprego, né? Ela abre mão, olha só, ela deixa de almoçar,
né, para fazer aquele trabalho. E tem aqueles que usam mesmo, que falam, verbalizam, uma incompetente, né, é uma lerda, eles verbalizam, né, não sou capaz. Máquina pública, iniciativa privada, ambos têm. Tem. Né? Ambos têm. Funcionalismo público também. Também tem, mesmo que não vá embora, não tenha, né? Não tem a tem. questão da estabilidade, mas também existe. Só de tirar, às vezes, encosta, põe num lugar com muita dificuldade. Ou tira, você põe no lugar e não te dá nenhuma atribuição. Isso é a forma mais perversa que tem. Te isola. Né? Te isola. Isso é muito comum no serviço público. Certo. Muito. Porque não pode demitir. Isso, não pode. Tem estabilidade. Então, o que faz? Detona emocionalmente o funcionário. Que fica doente mesmo. Que sim, pensa bem, você indo todo dia, você não tem nada para fazer. É horrível. Se coloca num lugar desse, né? Então, isso é uma forma de assédio, né? Quando você está falando, faz uma reunião de equipe, né? Quando você está falando e ninguém está te ouvindo. Que você fazendo falou, outra coisa, fazendo celular. Conversam, né? O chefe não olha para você, não se dirige a você. Você, diante dos colegas de uma equipe, você é negligenciada, você é excluída, né? Então, Complicado, hein, Lida? isso é assédio. Complicado. Então, isso, e acontece muito. Acontece muito. Né? Ô, Leda, é uma coisa, e esse famoso pacto do silêncio, hein? Às vezes dentro de uma equipe em que está vendo que está sofrendo assédio moral, às vezes tem um assédio sexual, existe um silêncio absoluto. Não existe uma pessoa, às vezes, que vá levantar para auxiliar aquela colega, ajudá-la em alguma coisa, ver que ela já está sofrendo, que ela já está apresentando transtorno de ansiedade ou então depressão e tudo mais. Existe esse pacto? Existe. Principalmente quando a equipe tem alguém que quer colocar no lugar. Entendi. Né? A competitividade. A equipe, ela vai, olha, eu quero colocar a Leda no lugar da Regina. E eles fazem isso. Certo. Né? Fazem questão de divulgar o erro dessa colega, dessa gerente, dessa coordenadora. Mas faz um pacto só para não ajudar, mas para fofocar. Mas para mostrar os erros, e aí essa pessoa vai errar mais, porque ela está sofrendo uma pressão psicológica, a ironia, a crítica que chega lá. Né? Já vi grávidas passar por isso, de colegas fazer ela agachar, para ela entregar o cargo, né? E dizer que não tem competência, não tem condição, é uma louca, e uma pessoa com formação, uma pessoa muito bem formada, mas para quê? Eu preciso denegri-la, isso acontece, que é o pacto do silêncio. Sim. Vai para umas reuniões grandes, aí só mostra as dificuldades daquela pessoa. Não, a qualidade zero, né? Não tem nada. Não tem. Leda, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão, voltar lá na questão da violência doméstica, você que tem essa experiência, em relação ao que faz, porque as mulheres muitas vezes vão, denunciam e depois elas têm medo de voltar para o lar, para a casa delas e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muitas mulheres que não denunciam de medo, né? Tá certo? Isso mesmo. É mesmo? Olha, não saio daí que eu volto um minutinho, o programa está quase no final. Quero lembrar vocês que o programa, todo domingo, 19h30, aqui pela TV Poços, e reapresentação, quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã, e pelo canal do YouTube, Doutora Regina Cioff. Os programas estarão lá, para vocês assistirem novamente, indicar para seus amigos, enfim. Vamos trabalhar para ter cada vez mais qualidade de vida, cada um faz aquilo que pode, e eu faço com muito amor esse programa, que eu quero fazer a diferença na sua vida. Volto já já. Estamos de volta aqui no programa Saúde em Seu Lar, né? Um bate-papo muito gostoso aqui no intervalo. A gente gostaria de até expandir, mas estamos no final do programa. Leda, uma coisa que eu acho assim que é complicado, eu queria que você explicasse pra gente, com a sua experiência trabalhando na Delegacia da Mulher, as mulheres têm medo. Elas têm medo de ir lá denunciar e depois
voltar para casa e aí piorar a situação, até mesmo serem mortas, né? Uhum. Isso realmente acontece. Como é que é o procedimento? Como é que a mulher deve se proceder? Ela deve proceder, aliás. Teve agressão, procura. E aí, qual que é o trâmite? Como é que funciona? A mulher, ela chega na delegacia, ela vai fazer um boletim de ocorrência. Sim. Aí ela vai ser direcionada para a delegacia da mulher. Aí vai passar por uma Então ela escuta. vai primeiro Ela lá na delegacia mesmo, Tá. ou no qualquer... Ela não pode ir direto na delegacia da mulher, no nosso caso aqui que temos a delegacia. Isso, mas a delegacia da mulher é ali junto com a delegacia. Tá. Então é só uma questão de espaço. Sim, sim. Ela faz o BO e vai lá para a delegacia. Certo. Tá? Então na delegacia da mulher a gente já vê, faz o atendimento, já analisa, vê o nível de vulnerabilidade dela. Se for em alto risco mesmo, a gente pede uma medida protetiva. Certo. Aonde, o que é essa medida protetiva? A gente manda, hoje a delegacia em menos de 24 horas chega para o fórum, aonde o juiz também, em menos de 48 horas, hoje, Poços de Caldas, a mulher ela é notificada. Ela recebe uma medida, né, Tá. que é um mandato judicial, comunicando a ela que esse agressor não pode chegar perto dela, a 100 ou 200 metros. Nem ela perto dele. E nem ela tem. Ela não pode ter contato por telefone, WhatsApp, Facebook, e-mail, nenhum tipo de contato com ele. E nem ele com ela. Certo. Caso ele se aproxime dela, procure ela no trabalho, aborde ela na rua, porque ele também foi notificado. Certo. Ele também sabe. Inclusive, quando eles moram juntos, o oficial de justiça retira ele na mesma hora. Ele pega os pertences pessoais dele. Não é a mulher que sai. tem que ir Não. para uma casa. Não existe abandono de lar mais com a Lei Maria da Penha. Tá. A Entendi. prioridade é proteger a mulher e os filhos. Sim. Então a mulher Ela não fica... vai sair da casa dela, Não ambiente sai. dela. Tanto Ele que tem que sair. A casa era do pai dele, é de herança. Não Tem importa. filhos, a lei vai proteger a mãe e os filhos. O agressor vai sair. Certo. Tá? Então o que acontece? Ela vai ter que respeitar. Ele vai ter que respeitar. Caso ele não respeite, ela liga no 190, ela aciona e a polícia vai e traz, ele é preso. Tá? Agora tem mulher que tem dificuldade, não é, Lida? Pois é, isso que eu ia falar. A questão é a mulher manter a medida protetiva. Porque a mulher que quebra a medida protetiva... E a mulher pode... existem casos, é muito comum a própria mulher quebrar? Opa, infelizmente... Isso é triste. Infelizmente. E as mulheres que quebram, a probabilidade delas serem mortas é muito grande. Por quê? Porque esse agressor, ele se fortalece, ele se potencializa. Com certeza. É muito comum a gente atender as mulheres que tiraram a queixa, que quebraram a medida e volta lá um ano depois. Qual que é a explicação que você tem para isso, como uma profissional, como uma psicóloga? Qual que é a explicação de uma mulher que apanha, que sofre... a ponto de até numa delegacia da mulher, né? Já quer dizer, não estou aguentando mais, né? Para ela anular a medida protetiva dela? Vamos dizer assim? Por quê? Porque ela, antes de ser agredida fisicamente, essa mulher, por anos, ela já foi violentada psicologicamente. Sim. Então, essa mulher, a vontade dela, ela já não tem mais contato. A estrutura de ego dela está totalmente fragmentada. Né? Então ela é uma mulher que ela é ambivalente, ela não sabe falar das emoções. Então assim, ela submissa. Porque ela não tem mais vontade. Ela perde a personalidade dela. Ela perde, ela se despersonalizou. São homens que, inclusive essas mulheres, elas perdem a capacidade de verbalizar o que elas sentem. São homens que no convívio sempre fizeram elas se sentirem incapazes. Elas são burras, não sabem se expressar, não sabem falar. Né? São homens que falam, sua mãe não entende, não sabe falar, não é isso, corrige essa mulher o tempo todo. Então essa mulher, diariamente recebendo essa carga, ela vai acreditando que ela não tem capacidade. Entendi. Então quando chega, né, a pontos de vias de fato dessa violência física, essa mulher, como é que ela tem essa capacidade de defesa? Então, por isso que hoje nós temos um grupo na delegacia para o quê? Para reestruturar essa mulher durante o período da medida protetiva. Esse é um trabalho muito específico seu. Lá na delegacia. Né?
Entende? Então é um trabalho que cresceu. Quer dizer, é uma pessoa que está extremamente doente do ponto de vista psicoemocional. Extremamente doente, Tá. extremamente. Então, assim, como que eu vou, né? Eu chego a pensar, como que eu vou ficar sem ele, né? Porque o abusador, gente, o abusador, ele é muito difícil você discutir com ele. Ele é muito hábil. Ele termina uma discussão. Ele faz você, ele é hábil. Ele faz você pensar que você que está errado. Você é culpada, a mulher assume uma culpa, é isso mesmo. Ainda pede desculpas. Ele é hábil. Entendi. Então, assim, a gente precisa ajudar a mulher a se reconstruir, para que ela tenha condição de se autoestima resgatar. dela. Exato. Tem mulheres que casam com seu agressor. Tem mulheres que no dia do casamento perdeu um dente. Casou com esse homem. Quer dizer, já sofria como namoro. Casou sem. Então, assim, essa já vem de uma relação. Triste. Agora, por isso que eu falo que é uma questão de saúde pública, porque muitas mulheres, elas vêm de lares onde elas vivenciaram a violência doméstica, onde elas vivenciaram essa experiência. Então, elas Viram a mãe reproduzem. sofrendo. Exato. Isso. E aí reproduz. Se a minha mãe reproduz isso. Porque uma coisa que eu queria deixar aqui, que é o círculo da violência. Você conhece aquele homem, você acha que aquele homem é o achado, Deus te deu o presente de Deus. Ele faz tudo o que você quer, ele nem deixa você pensar, ele te dá tudo. Então você acha que é um cuidador, né? Só que na verdade ele é um controlador, porque ele começa a te isolar de amigos, de família. Você começa a discutir com ele. Da discussão com ele, verbal, as discussões, passa para as explosões e as agressões físicas. Tá. Das agressões físicas, a mulher, ela ameaça ir embora. Quando a mulher ameaça ir embora, ele se arrepende, ele chora, ele diz que vai mudar, que ele não vai fazer mais aquilo, fica o período da lua de mel. E esse ciclo Vai se mantendo. E a mulher vai se destruindo. E a mulher vai ficando. Leda, olha, eu gostaria de conversar mais com você, mas nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de parabenizar você e todos aqueles lá da Delegacia da Mulher, aqueles, enfim, que tem homens trabalhando lá ou são mulheres? Não, tem a delegada, Tem a delegada. A doutora Gisneia, tem 2 investigadores, Que bacana, hoje, muito novo, 2. Tem a escrivã, a Leandra, e o doutor Gustavo Regional, que dá muito apoio. Para o nosso trabalho, assim, no que a gente precisa. É algo importantíssimo ter mais municípios com a Delegacia da Mulher, né? Pois é, isso é muito importante. Poços de Caldas, né, precisa também, né? Sim. De trabalhar com essa rede, assistência social, com saúde, com delegacia. Integrar essa rede. É porque muitas pessoas não entendem que a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública. Exatamente. Né? Não tem essa visão, essa concepção. E nós temos que entender que tem tudo a ver. É um problema gravíssimo de saúde pública. Muito. Gravíssimo. Né? Leda, parabéns, viu? Mais uma vez, minha querida, muito obrigada. Nós que agradecemos e mando um abraço lá pro pessoal. Um trabalho maravilhoso para vocês. Eu acho que nós temos que evoluir muito no sentido dessa questão da proteção à mulher. A proteção no sentido não é só de proteger, de fazer com que ela se reconstitua, que ela volte a ser uma mulher, um ser humano, com direitos, deveres, exercer sua cidadania. Isso que nós temos que trabalhar, né, Leda? Verdade, é isso tá bem? mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns aí. Um beijo aí no seu coração, tá bem? Obrigada. E leve o nosso coração, né? Tem lá na Delegacia da Mulher o coração? Eu deixei, mas vou levar lá para a delegacia. Deixa lá na Obrigada. Delegacia da Mulher, né? Deixa Esse assim. coração aí que é um símbolo aí do nosso programa. E que a gente possa realmente todos terem mais coração, principalmente aqueles que não têm, né? Que não têm, fazem o que fazem com as mulheres. E isso não é... ele é doente. Gente, pelo amor de Deus, eu nem vou falar mais. Ele é doente. Né, Leda? Isso não existe. Ele não é doente. Né? É outra coisa. Tá bem? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. E muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Até a próxima semana. Claro, se assim ele lá em cima permitir. Fiquem com Deus.